Olha isso, tá legal. Tá cortando mais ou menos dessa vez. Pronto. Acho que deve ser algum problema da conexão, professor. Talvez. Inicie aí, enquanto inicia Eu vou iniciando, pode deixar. vou tentando resolver aqui os problemas técnicos. Tranquilo, tranquilo. Só completar aqui 20 pessoas. Gente, vamos iniciando aqui, né? E as pessoas vão entrando. Meus amigos, boa noite a todos, certo? Espero que todos estejam bem, certo? O intuito dessa aula de hoje foi a questão da colaboração das disciplinas de farmacognosia e química farmacêutica, que o intuito foi aproximar vocês do entendimento em conjunto dessas duas disciplinas, certo? Como é que elas andam de mão dadas, quais os conteúdos que podem ser compartilhados para a melhor aprendizagem de vocês. Visto esse cenário, a questão da pandemia, que está dificultando um pouco as nossas aulas, certo? Temos apenas nesse momento a questão EAD de lecionar elas. Eu sei que não seria a mesma coisa, aquela proximidade aluno-professor, mas pode ter certeza que nós, professores, coordenação, direção, estamos tentando ao máximo oferecer um ensino de qualidade para vocês, tá bom? Por isso, em conversa com o professor Juan, ele me convidou para fazer parte dessa aula, visto que amanhã seria a nossa aula de química farmacêutica. E a gente ia debater a respeito dos digitálicos. Porém, os digitálicos também é um assunto em comum com a disciplina de farmacognosia. E a gente conversando, disse que por que a gente não une as duas disciplinas? Você vai falando sobre a química farmacêutica e eu vou falando sobre a farmacognosia e a fitoterapia dentro desse assunto. Eu achei super legal, porque é uma maneira de interagirmos entre si, né? De todo jeito, como eu prometi para vocês, essa semana seria live, eu queria a participação de todos, e a gente uniu o útil ao agradável, né? Então, meus amigos, o áudio do professor Juan está consertando aí, como vocês viram. A gente já tinha programado a nossa aula. Eu vou iniciar falando sobre a química farmacêutica e vou abrindo espaço aí para vocês perguntarem algo que for relativo à nossa disciplina, se for relevante também. E o professor Juan fica à vontade para fazer suas considerações como farmacêutico clínico, proprietário de farmácia, que tem essa convivência bem com a questão dos medicamentos industrializados, né? Então, meus amigos, a aula de hoje eu preparei alguns slides, vou postar para vocês, nem se preocupe. Nós vamos ver todos os fármacos que agem no sistema cardiovascular, no combate de angina, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, certo? Porém, essa aula de hoje é voltada para os digitálicos. Eu falei para vocês que eu não viso a questão conteudista, e sim eu ofereço para vocês a questão de qualidade de aprendizagem. De que adianta a gente ver 30, 40 conteúdos, mas se a gente está aprendendo 20% dos mesmos, é melhor você diminuir a carga de conteúdos e ver com profundidade esse conteúdo e aprender do que você ficar naquela dúvida, naquela falta de conteúdo, né? Então, sempre quando eu ensinava no ensino médio, como eu falei para vocês, eu viso muito a qualidade do ensino, certo? Então, vamos iniciar aqui. Meus amigos, a gente sabe que o coração é composto de várias partes anatômicas, né? Sendo que para esse assunto de hoje, a gente vai precisar de quatro partes do coração que a gente utiliza bastante no cardiotônico.
Então, primeira coisa, vamos lá. Para que servem esses medicamentos digitálicos? Olha, esses medicamentos digitálicos, eles são utilizados para insuficiência cardíaca. Lá na frente, vocês vão ver novamente, eu vou fazer uma revisãozinha sobre o que é essa insuficiência cardíaca, visto que eu já passei na última aula, mas não custa nada relembrar, né? Então, meus amigos, todos nós sabemos que o coração tem 2 ventrículos e 2 átrios, não é isso? Eles são importantes porque eles são utilizados para a questão de bombeamento sanguíneo. Pronto, o bombeamento sanguíneo é a chave principal para o assunto de hoje, que é justamente a questão da insuficiência cardíaca. Então vamos lá. Primeiro, o coração produz e conduz seu próprio estímulo elétrico. Professor, estímulo elétrico? Meus amigos, o coração ele é um órgão involuntário. E o que é um órgão involuntário? Você não controla a batida do coração. Ah, professor, e como é que o coração bate? Através de impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos, eles vão ativar a questão que vocês vão ver lá na frente do cálcio, que consequentemente estimula a questão da miosina, actina, e essa junção faz com que aconteça a contração, certo? Então vamos lá, o coração produz e conduz seu próprio estímulo elétrico. Então a primeira chave para isso é que o coração ele precisa de um estímulo elétrico para bater. Vocês já viram naquelas ocasiões de filme que acontecem as paradas cardíacas, em que acontecem aquelas massagens, aqueles choques elétricos com a máquina? É justamente para dar um choque elétrico e, consequentemente, as células do miocárdio de vocês voltem a bater, certo? Então, as células do coração, elas precisam de um estímulo elétrico para acontecer a contração. Então, fazendo com que as células musculares se contraiam durante a passagem desse estímulo. Até aí tranquilo, né, gente? Tranquilo, professor, pode reiniciar. Então, meus amigos, nós temos o que chamamos de automatismo. O que é o automatismo? Dentro do sistema cardiovascular. Propriedade cardíaca de gerar estímulos próprios. Olha, faça uma observaçãozinha aí, tá bom? Coloca aí para vocês reverem os slides que eu vou colocar aqui. E vocês só colocam aí, ó, automatismo, certo? Escrevam só a palavra, que já vai estar definida e vocês vão relembrar o que é. Então, professor, o que é isso? Ó, auto quer dizer uma coisa autossuficiente. Matismo com a questão de estímulo. Então, propriedade cardíaca de gerar estímulos próprios. Então, o coração, ele gera seus próprios estímulos para acontecer a contração cardíaca. Tranquilo aí? Pessoal, a gente já viu também em física do terceiro ano que tem a questão de eletricidade. E na eletricidade a gente tem isolante e condutor. Professor, mas eu não estou bem lembrado do que é isso não. Isolante é todo aquele material que impede a passagem de corrente elétrica. E condutor é todo material que permite a passagem de corrente elétrica. Professor, mas por que o senhor está falando isso aqui dentro da questão do sistema cardiovascular? Pessoal, o coração ele tem uma capacidade de condutibilidade. Olha aí, outra palavrazinha. Por favor, notem aí, ó. Condutibilidade. Eu só quero que vocês notem essas palavras, que quando eu enviar os slides, vocês vão estar, ó, ok na revisão. Então, essa palavrazinha, ela quer dizer o quê? A propriedade das células cardíacas de conduzirem os estímulos elétricos recebidos. Como assim, professor? As células, elas precisam conduzir o estímulo elétrico. Então, é a mesma coisa, ó, que eu sou a célulazinha e outra pessoa pegada na minha mão é outra célula. Então, quando eu recebo um choque aqui, ó, eu vou receber o choque e passar também para a pessoa que está segurada na minha mão. Então, a célula tem que ter essa capacidade de permitir que esse estímulo elétrico ele passe para outra célula e assim sucessivamente, e o coração se ativa e se contrai. Certo? Então, a contração cardíaca é precedida por um fenômeno elétrico que se representa a ativação miocárdia, consequentemente o automatismo do coração. Então, meus amigos, a contração cardíaca, ela acontece, certo? Porque as células conduzem um impulso elétrico, mas para isso tem que ter um estímulo elétrico, tá bom? Tranquilo? Vou passar aqui. Só um minutinho, o professor vai entrar aqui. Foi.
Então, meus amigos, aqui eu vou ficar interagindo com vocês, tirando a tela da minha pessoa linda, maravilhosa, e vou acabar colocando também na tela para vocês visualizarem algumas estruturas químicas, tá bom? Então, ó, para que ocorra o efeito ionotrópico, pronto. Aqui eu fiz algumas fichinhas que são as minhas filas, que é um roteiro que eu vou ter que explicar para vocês, tá bom? Então, muitas pessoas acabam não sabendo diferenciar a questão de ionotropismo e conotropismo. Quando recebe aquele exame, aí tem ionotropismo positivo, conotropismo positivo. Aí a pessoa fica voando, meu Deus, que palavra é essa? Meus amigos, ó, o ionotropismo, notem aí, ó, ionotropismo. Ele está relacionado com um aumento da força de contração cardíaca. Ionotropismo está relacionado com a capacidade, a força que o coração tem de se contrair, certo? E o conotropismo é o efeito de acelerar o ritmo cardíaco. Então, um é a força de contração e o outro é a aceleração dessa contração cardíaca. Ó, um é a força e outro é a velocidade de contração. Então, muitas vezes vai vir, ó, ionotropismo positivo. Então, o coração está com uma boa força de contração cardíaca. Negativo, o coração está sem força de contração cardíaca. Ah, conotropismo positivo, o coração está numa frequência batendo muito rápido. Ah, conotropismo negativo. Ah, nesse caso o coração ele tem a força, mas consequentemente ele não tem uma frequência de batimento cardíaco ideal. Tranquilo aí, pessoal? Então, vou mostrar aqui uma telinha para vocês, só um minutinho. Olha só. Ah, ficou show, ficou show. Olha, para que ocorra o efeito ionotrópico positivo, ionotrópico está relacionado com o quê, pessoal? A força de contração. Ó, é necessário aumentarmos a concentração de íons cálcio no meio intracelular. Professor, mas para que é que a gente tem que aumentar a concentração de cálcio? Pessoal, vamos lembrar aí a nossa fisiologia, que vocês sabem que eu gosto de fazer esse embaralhado de conhecimentos com as disciplinas. Vocês viram na fisiologia do da parte de contração, que precisa ter cálcio dentro da célula para acontecer a concentração, né? A questão daquela interação miosina-actina. Então, meus amigos, ó, para ter um efeito ionotrópico positivo, que é isso? Força de contração do coração. Então, é necessário o quê? Ter cálcio dentro da célula, para, consequentemente, ter a contração cardíaca. Nos miócitos cardíacos, o cálcio se liga à troponina T, que é o fator de relaxamento cardíaco. Então, a gente tem a contração e tem a parte do relaxamento cardíaco, meus amigos. Vou voltar aqui a telinha. Foi. Cristiane, boa noite. Entrou agora. Então, vamos lá, meus amigos. Olha, gente, eu quero falar para vocês agora a respeito da insuficiência cardíaca. O que foi que vocês viram aqui de novidade relacionado à questão do efeito ionotrópico e conotrópico, né? A relação da frequência, do batimento cardíaco, a força de contração, como também a questão da frequência com que esse coração vai bater. O que é interessante, meus amigos, é que na insuficiência cardíaca tem a origem e o tipo de insuficiência cardíaca. Como assim, professor? Vocês já ouviram falar em débito cardíaco, que tem a questão de baixo e alto débito cardíaco. Mas, professor, o que é isso? Débito, tá devendo alguma coisa, é? Não, vamos lá. Olha, meus amigos, o baixo débito, ele está relacionado com a capacidade de diminuição, né, da contralidade. Como assim, professor? A diminuição da força de contração. Então, tem um baixo débito aí. Geralmente, acontece hipertensão, né, e infarto. Insuficiência cardíaca, nesse caso aqui, é do tipo agudo, tá bom? E o que é um alto débito, professor? Geralmente, o alto débito aí, pessoal, se um bate com uma força, um aumento aí dessa concentração, né? Desse batimento. Geralmente acontece insuficiência renal, acontece em casos de hipertiroidismo, anemia, certo? Lesão valvular, então, as lesões das válvulas.
O que eu quero mostrar para vocês é que tem aqui, ó. Vamos lá, meus amigos. Eu gostei dessa estrutura, vocês nem imaginam em que é que o meu celular está no apoio, no copinho. Vamos lá. Nós temos 3 tipos aqui de insuficiência cardíaca, tá bom, meus amigos? E nós temos aqui a insuficiência cardíaca congestiva, a cardíaca direita e a cardíaca esquerda. Então, meus amigos, tudo isso está relacionado com a questão dos nossos ventrículos, tá bom? Então, nós temos a questão dos 2 ventrículos comprometidos, nós temos a questão do lado direito e nós temos a questão do lado esquerdo comprometido, tá bom? E aqui a gente vai começar a entrar na nossa química farmacêutica. Então, meus amigos, ó, quais são as drogas que são utilizadas na insuficiência cardíaca que aumentam o trabalho cardíaco? O nosso débito cardíaco aí, né? Então, meus amigos, olha, não se preocupe com a questão de notar textos, que eu vou enviar os slides, tá bom? Eu só quero que vocês notem os tópicozinhos mais importantes para a gente não perder tempo. Ser uma aula bem sucinta, tá bom? Então, vamos lá. Olha, os digitálicos ou cardioglicosídeos, no caso a digoxina. Esse vai ser o nosso assunto que vai ser melhor abordado. Professor Vicente, tá com áudio melhor? Estou tentando aqui trocar a internet, aparelho. Tá dando para me ouvir? Ficou bem. O áudio ficou bem. Tá ok, não tá, pessoal? Confirme. Coloca o joinha aí, quem tá escutando por Coloca o joinha aí, porque eu tô com a luta aqui com a internet, com o aparelho, com tudo que der para trocar aqui, tô tentando trocar. Micael colocou ok aí. Pronto, eu acredito também. que tá. Se Okay. falhar o áudio, vocês avisam novamente. A gente vai tentando ver aqui, porque internet hoje em dia, vocês sabem como é. Vai lá, professor. Desculpa atrapalhar. Tranquilo. Ó, professor, eu vou começar a falar um pouquinho aqui sobre a planta. Aí, se o senhor quiser adentrar, que é a área do senhor, pode ficar à vontade, tá bom? Pronto, perfeito. Então, meninos e meninas, vamos lá. Meus amigos, a gente vai falar dos digitálicos, tá bom? Então, a gente já sabe que os digitálicos, eles são utilizados para aumentar a força de contração do nosso músculo cardíaco. E, consequentemente, bombear mais sangue. E aonde tem a insuficiência cardíaca, ser regularizada e vir a questão sanguínea, a questão de oxigênio para as nossas células. E, consequentemente, tratar esse problema. Uma das primeiras drogas que foram estudadas e que foi como é que eu posso dizer, um sucesso de utilização a princípio, quando se tinha apenas ela, né? Foi a questão da digoxina, certo? Acredito que quem trabalha em farmácia, quem é proprietário de farmácia, quem trabalha em unidade de saúde, já teve algum contato com esse nome, digoxina. A digoxina, ela na realidade é um medicamento que aumenta a força de contração do coração, tá bom? Então a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a planta antes de eu entrar no mecanismo de ação. Então vou mudar aqui a tela, tá bom? Só um minutinho. Olha, pessoal. Então, a nossa plantazinha existe naturalmente nas plantas dos gêneros digitalis. Olha aí, por isso que vem o nome, ó, digoxina. É porque são oriundas dessas plantas dos gêneros digitalis, certo? Nós temos aqui a digitalias purpúrea, uma planta venenosa, também conhecida por dedaleira selvagem na Europa e em Portugal, tá certo? Dentro da nossa química farmacêutica, vocês vão ver que esses digitálicos aqui, eles vão inibir uma bombazinha, que é muito importante, que é a questão da bomba de sódio e potássio, a TPase. E vocês vão ver que vai acontecer uma desregularização da quantidade de cálcio intracelular e, consequentemente, a questão do comprometimento da força cardíaca que acontecia vai ser melhorado, certo? Então, vou passar aqui um pouquinho. Vocês lembram também que eu falei na aula passada dessa planta, a dedaleira? Fica à vontade. E alguém avisa, alguém fala e alguém digita o porquê desse nome? Porque eu até anexei a questão da química farmacêutica e da farmacognosia, o nome dedaleira, por que se dava esse nome, vocês lembram? E aí foi que eu adentrei a questão do quesito de que nessa aula nós teríamos o professor Vicente para falar da química, que tem tudo a ver. Vocês lembram? Alguém arrisca? Só não pode dizer que dedaleira é porque tem D da planta, viu? Por favor.
Em tese, né, professor? Realmente a planta ela não tem dedo macroscopicamente, mas microscopicamente, É justamente essa imagem que tá eu aí, ó. coloquei aqui. E aí eu até mostrei para vocês também como se fossem camadas da pele, vocês lembram? Eu falei até dessa imagem, onde nós podemos observar as 3 camadas da planta, e aí já falando da planta em si, e eu Ó, falei, observação pronto, boa, isso, professor. a Observação boa que A Neila Neila colocou disse que aí. parecem as falanges, que eu até também falei das falanges na aula passada, a Boa. falange distal, medial e proximal, a questão das falanges na anatomia básica, né? Que a gente aprende isso aí. E o nome da planta se dá basicamente por isso, é válido lembrar, é uma planta extremamente venenosa, porém é aquela história, né? O que define o veneno de um medicamento é basicamente a transformação química e a posologia do mesmo. É isso? Isso. Atrapalhando aí um pouco o professor. Que conversa, professor, fique à vontade. Meus amigos, na série, sim na série. É porque macroscopicamente, é claro que a gente não vê isso, né? A olho nu. Então, meus amigos, o professor Juan, ele fez uma boa abordagem em relação à questão da dosagem do medicamento para o veneno, né? Apenas a concentração, a posologia. Realmente é verdade. Vocês lembram que eu falei a questão do captopril? Que a substância vinha de onde? Do veneno de cobra, não era? A jararaca foi até um brasileiro que desenvolveu. Então, meus amigos, vamos voltar aqui um pouquinho para a nossa química, enquanto o professor Juan ele recupera aí a internet, tá bom? E eu vou começando a falar para vocês, e eu quero que vocês façam observações agora, note só em tópico, não precisa texto não, porque eu vou mandar os slides para vocês. Senão vocês não vão conseguir compreender a estrutura química agora, tá bom? Então vamos lá. Professor, e esse assunto que a gente está vendo, a insuficiência cardíaca, mas a princípio, dentro da química, como é que vê isso? Coloquem aí o nome, ó, heterosídicos cardiotônicos. Heterosídicos cardiotônicos. Professor, não estou entendendo direito o nome. Tá aqui, pessoal, ó. Heterosídeos cardiotônicos. Aí vocês vão já ver por que recebe essa terminologia aqui, ó. Tranquilo? Foi. Então, eu vou colocar aqui em frente e eu vou lendo para vocês e vou explicando. Porque parece que está um pouquinho cheio o slide, mas não se assombrem. É porque eu coloquei em tópicos para a gente poder entender a estrutura melhor, tá bom? Então, esses heterosídeos cardiotônicos, eles são substâncias do tipo, importante, esteroidais. Professor, e como é que eu faço para conhecer microscopicamente aí, num aparelho, um microscópio moderno, que eu possa ver a questão estrutural dessas moléculas? Meus amigos, a princípio, eu já coloquei aqui, ó, essas substâncias que são utilizadas como heterosídeos cardiotônicos, elas possuem um esqueleto carbônico de 17 átomos, certo? Ligados através de unidades de açúcar. Professor, repete aí. Os heterosídeos cardiotônicos, eles têm alguma coisa em característica. O que é? Eles são substâncias esteroidais que têm um esqueleto carbônico de 17 átomos, certo? Com unidades de quê? Ó, de açúcar a eles ligado. Então, professor, então quer dizer que desses 17 átomos a gente vai ter unidade de açúcar ligado? Vai sim. Ah, professor, então é por isso que muitas vezes tem o nome heterosídeos, mas também eu já vi glicosídeos cardiotônicos. Glico lembra o quê? Glicose. Glicose é o quê? Açúcar. Ah, professor, açúcar mesmo, né? Do tipo o quê? 2-desoxi. Então, a gente vai começar a ver, pessoal, na próxima estrutura aqui, para vocês poderem entender, tá bom? Mas deixa eu ir lendo devagarzinho aqui e vou explicando. Então, primeira coisa, são substâncias esteroidais, que o esqueleto carbônico ele tem que ter o quê? 17 átomos ligados entre si, e que tem que ter o quê na presença? Um açúcar. Só que uma coisa importante, ó, já até deixei grifado aqui, é a presença de 3 unidades de açúcar ligado ao grupo do carbono 3. Pronto, matou a charada. Ah, professor, então no carbono 3 tem uma hidroxila que vai estar ligado a umas unidades de açúcar. Pronto, só isso, meus amigos. Vocês vão ver as estruturas agora. Sendo que a mais comum é a
que no caso recebe essa terminologia. Então, vocês vão ver que vai acontecer uma reação química do tipo hidrólise, certo? E essa hidrólise aí vai separar a questão dos heterosídeos da desaleira, como o professor já falou na aula dele, certo? Que são obtidos de 3 principais geninas que vocês vão ver. Então, vou dar uma passadinha aqui para vocês poderem compreender. Pessoal, o que, que vocês estão vendo aí? Ó? Tá aí. Classificação dessas estruturas. O que, que vocês podem perceber aqui? Ah, professor, no carbono 3 tem uma hidroxila. Tem. É importante que no carbono 3 tem um grupo hidroxila. Volta para lá. Professor, tem 17 átomos de carbono. 17 átomos de carbono. Professor, e o que é isso aqui agora? Lactona. Lactona lembra o quê, pessoal? Um tipo de açúcar. Então, olha aqui, ó. Os 17 átomos de carbono. Tem aqui também, no carbono 3, uma hidroxila. E, consequentemente, tem um açúcar ligado. Certo? Então, esse açúcar, ele pode ter 5 ou pode ter 6 carbonos. Tá bom? E pode Professor ter... Vicente, Oi? te atrapalhando só um pouquinho, foi exatamente o que a gente estava tentando fazer também na aula passada. Se você observar essa questão, eu também estava falando para eles essa mesma relação, ó, na aula passada. Show! E é interessante a gente citar exatamente esse quesito que é falado, que foi a partir disso, foi a partir desse princípio que foi criada a digoxina, que foi por muito tempo, hoje não está em mercado, mas foi por muito tempo um dos principais princípios ativos utilizados em relação à hipertensão e hipotensão, né? Então é muito interessante essa parte da química. Tem gente, porque assim, é válido ressaltar que tem gente que ainda se pergunta onde é que eu estou em relação a essa química, por que eu tenho que estudar essa relação? Você vê onde você transforma aquela planta, aquele princípio ativo, em um medicamento seguro. Então você tem que saber essa questão aí. Essa parte da química ela é muito importante, até eu tinha falado também antes da pandemia, a questão de se entender a química para você saber as outras disciplinas em si, não só a farmacologia, como a farmacologia, bromatologia e outras mais disciplinas que nós temos que saber dentro da farmácia. Verdade? Justamente, viu, professor? E, meus amigos, a gente tem 2 diferenças aqui nessas estruturas. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas se a gente começar a contar aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4 átomos aqui, certo? Ligados à questão do nosso ciclo aqui. E temos apenas uma ligação do tipo aqui dentro do nossa cadeia fechada, do tipo dupla. Se a gente olhar aqui agora, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5. Então já aumentou um átomo de carbono e aumentou uma ligação do tipo dupla. E vocês viram que na química farmacêutica, para que a gente faz isso? Ah, professor, para que a gente mexe na estrutura química da nossa molécula? Para melhorar a estabilidade, para melhorar a questão da absorção, a questão da excreção, a questão do tipo de ligação que vai ser com o receptor. Então, essa estrutura química que a gente vai mexendo ligaçãozinha por ligaçãozinha, incrementando, retirando átomos, é extremamente essencial para a gente ter medicamentos seguros, que é justamente o que aconteceu com a digoxina. A questão do fármaco, por ter feito um grande sucesso, as pessoas acabaram não utilizando ela para uma pesquisa e acabando melhorando, né, a estrutura química dela. E o que foi que aconteceu? Ela teve que ser retirada do mercado, porque muitos estudos acabaram, de uma certa forma, apresentando os efeitos negativos dela. Que, na realidade, a dose terapêutica é bem próxima da dose tóxica. Então, muitos pacientes vieram a óbito por causa dessa medicação, certo? Então, ó, a ação desses digitálicos, para que vai ser vista aí? Para aumentar o débito cardíaco, diminuir a frequência cardíaca, reduzir a pressão venosa, diminuição da cardiomegalia, diminuição de edemas, certo? Tá aqui a nossa parte da química, se o professor quiser adentrar aí, fica à vontade.
Nosso mecanismo de ação. Olha, meus amigos, a gente tem uma bomba chamada de sódio, potássio, ATPase. Professor, e o que é que essa bomba faz? Ela controla a entrada e a saída de íons sódio e potássio para dentro da célula ou para fora da célula. Professor, e o que acontece aí? Meus amigos, olha, nessa figurinha aqui, se vocês puderem compreender, nós temos aqui, ó, a entrada de sódio e nós temos a saída de potássio, correto? E o que acontece? Quando a gente inibe, ó, tá falando aqui, ó, inibe a enzima ATPase, e o que é essa enzima? É ela que controla a questão da saída e da entrada, certo? E o que acontece? Opa, desculpa, da entrada e da saída, certo? E o que acontece? Quando eu inibo essa enzima, eu não aconteça o transporte. Então, no caso, a entrada do potássio para dentro da célula e a saída do nosso sódio. E, consequentemente, o que acontece, professor? O sódio fica dentro da célula. Professor, e aí, se aumentar muito o sódio dentro da célula, não é ruim, não? É ruim, pessoal. Então, o que acontece? O nosso organismo, ele entende que tem sódio demais, e isso é maléfico para dentro da célula, não acontecer uma lise celular, uma descompensação bioquímica. E o que acontece? O corpo diz, não, tem quantidade de sódio demais, a gente tem que tirar isso. E o que acontece? Troca o sódio por cálcio. E quando a gente faz a retirada do sódio de dentro da célula e coloca muito cálcio dentro da célula, vocês viram na fisiologia que cálcio é um íon excitatório. Esse íon excitatório acontece a contração muscular. Então, quando eu tenho muito cálcio aqui dentro, o que acontece com a contração muscular, meus amigos? Ó, aumentando o influxo de cálcio, ou seja, dentro da célula, estimula a ligação actina e miosina. E o que isso acontece? A miosina e a actina, um desliza sobre a outra e, consequentemente, aumenta a força de contração. Então, isso é um mecanismo de ação dos nossos digitálicos. Então, só uma revisãozinha de novo. Nós temos uma enzima que é responsável, atua na nossa bomba de sódio e potássio. E o que faz? Ele controla a entrada de potássio dentro da célula, certo? E a saída do nosso sódio. Quando essa enzima é inibida, o que acontece? Uma descompensação, fica muito sódio dentro da célula. O corpo diz, ei, essa quantidade de sódio aqui vai ocasionar sérios problemas para dentro da célula. E o que eu faço? Eu troco o sódio por cálcio. Cálcio em alta concentração, eu faço um estímulo de contração muscular, porque a actina ela vai ser estimulada a deslizar aí sobre a nossa miosina, tendo assim um aumento da contração cardíaca. Tranquilo? Quer fazer algum comentário, prof? Bela explanação, professor. É a partir dessa explicação, desse quesito, que a gente começa a entender que o sódio ele é um dos principais fatores da influência em relação da hipertensão. Nós conseguimos enxergar esse quesito quando nós observamos esses desenhos. É interessante nós entendermos da química em si, para que a gente possa fazer um comparativo e entender o porquê. Por exemplo, eu vivo falando também nas aulas, as pessoas sempre perguntam por que o sódio aumenta a pressão arterial e por que eu tenho que tomar esse medicamento. E aí você vai falar assim para a pessoa, poxa, como é que eu vou explicar para aquela pessoa por que o sódio ele aumenta a pressão arterial? E aí não vai falar existe uma gama imensa lá não, que o paciente aí não dá certo, né? Existe uma gama imensa de formas de explicar isso, mas você tem que explicar, por exemplo, de dois termos que eu gosto sempre de falar. Essa forma em que o professor Vicente explicou, a forma técnica, a forma em que o estudante de farmácia, a forma que o farmacêutico, a forma que o profissional de saúde tem que saber, e a forma também em relação à questão do tiozinho que vem lá do interior. Você não vai falar da forma que o Vicente falou aí, não é verdade? Mas a gente tem que entender primeiro o que o Vicente falou, o professor Vicente falou, para associar de uma forma mais interessante e mais fácil de explicar para aquela pessoa quando chega na farmácia perguntando, olha, por que o sódio ele influencia tanto na questão da hipertensão? O maior fator, fora, claro, a questão de você não fazer exercícios físicos e outros mais, o maior fator da questão da hipertensão é a quantidade de sódio no organismo. E aí você vê o acúmulo do sódio, como o professor explicou, e você vê também a questão
de diversos tipos de medicamentos que existem no mercado. E aí, inicialmente nós estamos falando da digoxina, que, vamos ressaltar, não está mais em mercado, tá? Ela foi retirada, você lembra o ano, professor? Acho que foi 2018, né? Final de 2018? Acho que foi 2018. Eu acredito que final de 2018 a digoxina foi. É bem interessante isso, que a gente tem aí Cristiane, tem as meninas aí que trabalham no setor público, tem a Rose também. Então o pessoal que trabalha no setor público sempre pergunta, e a digoxina não vem mais não? Não, pessoal, não vem mais, foi demonstrado através de estudos científicos que a janela terapêutica é bem próxima da dosagem tóxica e, consequentemente, teve que ser retirado do mercado, porque estava acontecendo muito óbito das pessoas, certo? Estava difícil de manter essa estabilidade. Basicamente isso. E não só a digoxina, a gente falou aí da dedaleira, nós falamos aí da questão da planta em si, de como formalizar essa questão da digoxina. Não foi só a digoxina, nós tivemos outros aqui, eu até fiz a anotação e eu vou falar para vocês que a dopamina injetável, tá? Ela também é um medicamento cardiotônico, e aí vou relacionar para vocês a questão da farmacognosia. O Triatec, tá? O Triatec, ele é nada mais do que o Ramipril, eu acho que poucos de vocês ouviram falar do Ramipril, mas ele é também uma droga, um princípio ativo retirado desses medicamentos cardiotônicos. O Atenzagac, ele é nada mais do que uma associação entre dois medicamentos, tá? Que associa também a hidroclorotiazida junto com o enalapril. Então, todos esses medicamentos que eu coloquei aqui como observação para vocês são medicamentos cardiotônicos. E não só a digoxina, mas juntamente com esses outros medicamentos que eu falei para vocês e que o professor Vicente citou, eles têm um princípio químico bem parecido. E como a janela terapêutica é bem próxima à dose tóxica, foi decidido retirar os medicamentos, que existiam vários outros no mercado que faziam o mesmo princípio ativo, que faziam a mesma ação fisiológica em relação a isso, e aí decidiram retirar a digoxina do mercado, se eu não me engano, no final de 2018. Foi até interessante também falar do órgão público, que eu estava também no órgão público ainda nesse debate dessa questão de tira ou não tira a digoxina. Né? Foi basicamente assim, bem parecida a questão da ranitidina, que foi retirada também, só que a ranitidina foi mais por critérios de não formulação concreta, que a gente costuma chamar, né? E essa questão também do medicamento ser retirado do mercado é muito interessante, porque às vezes a pessoa tem essa questão de, não serviu, vou tomar outro. E normalmente justamente. Quando você toma digoxina, era a questão, sabe, pesada, porque é aí onde entra o profissional farmacêutico, que você tem que deixar bem claro para o paciente, né, que você não pode tomar a dose maior que a recomendada, porque é muito próxima e passando disso pode haver um problema muito grave. É bom até utilizar essa forma aí para a gente elucidar uma coisa que vem nas bulas. Vocês já viram algumas bulas que diz, em caso de esquecimento, algo do tipo em termo científico, não tomar 2 comprimidos no próximo horário? É justamente por isso. Imagina aí, a digoxina, a dosagem terapêutica já é próxima da dosagem tóxica. Aí o paciente diz, eita, eu vou merendar ali, eu vou uma viagem. Aí não toma o comprimido de manhã. Aí diz, eita, eu esqueci de tomar de manhã, agora eu vou ter que tomar de tarde. Mas já que eu não tomei de manhã, eu vou tomar os 2, que é para fazer o efeito de manhã. Esse é o problema. É justamente procurar o verdadeiro, me desculpa a terminologia, como minha mãe diz, caixão e vela preta, no caso da digoxina. É muito complicado essa questão da farmacologia em si, porque a farmacologia ela é muito complexa. E aí, eu gosto sempre de citar assim, porque tem gente que trata o MIP, né? Eu vou fazer uma correlação aqui entre os dois. Tem gente que trata o MIP como nada, né? E aí a gente lembra do paracetamol com a dose hepatotóxica. E questão das 4 gramas, né? Quando a pessoa está doente, fala, rocha no paracetamol, não tem problema. Paracetamol é vendido na farmácia, você pode colocar até em cestinho. Professor, só entrando um pouquinho, ainda tem aqueles que dizem desse jeito. Não, é aqueles remédios que é para ter em casa. Que é para ter em casa, né? Que é para já tá querendo que a doença já chegue antes de você, né? É bem complicada essa questão. Muito, muito complicada essa questão.
E aí foi basicamente o que foi ressaltado, né, pelo professor Vicente, foi o que eu falei para vocês na aula passada, para a gente pegar pesado no estudo em casa a relação das drogas cardioativas. Eu falei para vocês, eu até falei lá no grupo hoje à tarde, que eu tinha deixado só uma mensagem lá no Certo para vocês estudarem a questão das drogas cardioativas, para vocês iniciarem as drogas cardioativas, e falei também que na aula passada eu não iria passar um conteúdo em si para casa, um trabalho em si para casa, para vocês que já estavam citando estar muito cheios de trabalho já. Então eu organizei, deixei aquele espaço aberto para que vocês pudessem recuperar um trabalho que vocês tivessem deixado de fazer. E aí eu convidei o professor Vicente, na aula de hoje, para que nós possamos fazer uma explanação, uma interligação entre a disciplina dele de Química, que tem tudo a ver com a disciplina de Farmacognosia, onde, nesse momento, é interessante a gente falar mais a parte que ele citou, que é realmente a parte química, já que a nossa farmacognosia, eu costumo dizer que é 70% prática e 30% teoria. Nós estamos tendo a teoria e não estamos tendo a prática, mas nós podemos observar diversas práticas no YouTube enquanto nós não estamos fazendo e futuramente termos algumas ideias em relação a recuperar essas práticas de farmacognosia, porque nós precisamos fazer. Nós teríamos que saber como retirar o princípio ativo de uma determinada planta, como é a formulação da retirada desse princípio ativo, a questão da dose correta. Tudo isso a gente deveria ver na prática, mas a gente está vendo na teoria, né? Por isso que eu decidi chamar o professor Vicente, para que vocês entendessem um pouco mais a parte química também, correlacionando a farmacognosia. Olha, Eu professor, até separei aqui. até essa maneira da gente lecionar aqui para os meninos, eu acredito que eles podem até compreender um pouco melhor o assunto abordado, vendo esses dois lados. Com certeza. Então, o que foi que eu combinei com eles? Que a gente ia ver a questão teórica e quando fosse no finalzinho agora, a gente ia fazer o máximo, caso seja liberado aí a questão do isolamento, a gente realizar as práticas. A gente utiliza umas medidas preventivas aí, né, caso seja liberado. E eu gostaria também de convidar o professor Juan, porque aí a gente fazia o extrato, estudava a estrutura química e produzia o produto farmacêutico, que era essa a minha ideia de avaliação de vocês. A terceira avaliação, o que eu queria? Era uma parceria que foi até eu, o professor Juan, a gente elaborou no início do semestre, que a prova de vocês seria prática. Como assim? Vocês iam produzir, elaborar um produto farmacêutico, uma pomada, um creme, mas isso dentro de todas as normas da farmacotécnica, sabendo a questão da composição química na química e sabendo como extrair de maneira correta na farmacognosia. Esse foi o meu projeto, para vocês saberem aliar disciplina. Por que isso? Quando eu terminei farmácia, vocês podem ver que sempre quando eu faço a questão das minhas aulas, eu englobo um monte de disciplina. É porque eu sempre aprendi desse jeito que ficou, para mim, na minha mente, sempre assim, bem elucidado. Mas eu tinha colega que quando saiu da faculdade, sempre eles não ligadiam, Vicente, isso. Mas por quê? Porque eles não tinham aquela visão de saber juntar as disciplinas. E, consequentemente, dificultava a aprendizagem. Não é que eles não estudavam, estudava sim, mas é porque era ensinado de um modo, pessoal, que era isolado, entendeu? Não fazia isso que eu e o professor Juan estamos fazendo agora, tá certo? Então, eu convido o professor, estendo aí a relação das aulas práticas para acontecer. Olha, eu já tinha até escolhido o nome do xarope, professor. Deixa o nome do xarope aí que ainda dá para fazer. Rapaz, eu vendo aqui porque eu estou um pouquinho com problema de vista, mas na série não tem jeito para na série não, meu Deus do céu. Na série é um sucesso. É ou não é, Liliane? Mas vamos lá, pessoal. Professor, e química farmacêutica quer estudar o mecanismo de ação e entender os íons? Não, não é só assim não. Agora vamos colocar a química em prática? A gente acabou de ver os assuntos diuréticos. Mas, professor, por que o senhor pulou de diurético para cardiotônicos? Será que Vicente está planejando essas aulas, alguma coisa assim do tipo? Pessoal, interação medicamentosa, vamos lá. O que é que a nossa digoxina faz, pessoal? Vamos lá, voltar aqui para o nosso mecanismo de ação. A gente tem íons do tipo... Deixa alguém falar, se alguém falasse. O que a digoxina faz? A gente falou tanto aqui. O que a digoxina faz? Pois Bora é. lá, quem está primeiro... Vamos ganha lá, uma bala pessoal. pipa. Insuficiência Bora. cardíaca. Na insuficiência cardíaca, o que acontece com os íons sódio e potássio? O que a digoxina faz? Vamos lá. Ela inibe o quê? Bora. 10. 10. Ganha uma bala 9, pipa. 8.
Quem responder correto Mas ganha ninguém vai ser, são 22 pessoas, 0,01 da ninguém. prova do Vicente. Mas olha, Meus amigos, vamos lá. oferece. Nossa digoxina, ela inibe uma enzima chamada sódio potássio ATPase. Josineide, está correta, Josineide? Aumenta a força de contração do coração. Mas por quê? Opa, Paulo Henrique aqui, inibe a saída de sódio e a entrada de potássio. Paulinho, você matou a charada, certo? Por que matou a charada? Vamos lá falar sobre a furosemida. Já que você já respondeu isso, furosemida faz o quê, pessoal? Ela imita o quê pela urina? Vamos lá. O que furosemida faz? Vamos começar a colocar a química farmacêutica em ação. Ei, eu saí, mas eu vi. O Paulo Henrique acertou, não foi? Isso, Paulo Henrique acertou metade. Paulo Henrique, o que Eu tô com furosemida problemas. faz? Vamos, pessoal aí, todo mundo pode responder. Vamos deixar essa aula interativa. Opa, Vamos lá, o que a furosemida Liliane, faz? Bora. elimina sódio. E o que mais, Liliana? Elimina o quê? Sódio I. Sódio e... Isso, diurético, mas. Sódio Elimina I. Bora sódio, mais. vocês estão esquecendo alguma Sódio, coisa. sódio. Estão esquecendo alguma coisa. Diurético da alça de Henle faz o quê? Elimina sódio e cálcio. Não. Não, cálcio não, cálcio não. Liliane matou. Elimina Aê. sódio e potássio. Professor, então é a junção que o senhor está fazendo, eu já estou ficando doido, eu não estou entendendo mais não. Vamos lá. O nosso medicamento, digoxina, ele faz o quê, meus amigos? Inibe uma enzima chamada sódio potássio ATPase. Consequentemente, o que acontece com o potássio que não consegue entrar dentro da célula? Fica fora. Furosemida, o que acontece? Furosemida elimina sódio e potássio. Professor, e o que isso tem a ver? Furosemida diminui o tempo de ação de digoxina quando interage, fazendo com que ele seja excretado. Por quê? Porque o potássio está saindo na urina, certo? Já foi inibido. Então, o tempo de meia-vida aí, ó, diminuindo. Tá entendendo a interação medicamentosa? E lá na frente eu guardei umas boas, viu? Que química farmacêutica é isso. É vocês ajudar nossos colegas médicos numa precisão dessa e saber resolver um problema, certo? Então, uma coisa que eu sempre digo, uma coisa é Podem passar ter um certeza que eles medicamento jogam para pra uma cima, doença. viu? Uma coisa é você saber para que o medicamento serve, outra coisa é saber como ele se comporta, certo? É uma coisa que eu sempre digo. Desse jeito. Vamos lá, vamos para cá. Scarlett, os meninos que trabalham em farmácia. Vou virar aqui a telinha, só um minutinho aqui. Meus amigos, aqui é só um resuminho daquele desenho, porque eu sei que muitas vezes a pessoa tem dificuldade de estar escrevendo e entender. Todo aquele resumo que eu falei... Antes de começar, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a turma. Deixa eu ver se alguém responde aqui. Beleza. Pessoal, nós estávamos falando aqui da digoxina, e vocês lembram que eu falei para vocês o que era fitoterápico ou não, o que se encaixava na farmacognosia ou não. Digoxina é um fitoterápico ou não? E por quê? Alguém arrisca aí, por favor. Cadê Nacélio? Nacélio, cadê o Nacélio? É porque Nacélio, toda vida que eu responder. subo aqui, eu não tô vendo os comentários de vocês, porque toda vida que eu vou subir aqui, trava a tela, eu tenho que reiniciar aqui. Não Então mexa não não que eu respondo para você. Não responda não, peraí. Essa aula tá saindo top, eu gosto dessa interação. Bora, pessoal. Digoxina, é fitoterápico ou não? Bora, Nacélio. Não, porque não é totalmente natural. E aí, professor? Você concorda? E aí, Lúcia? Lúcia colocou sim, Sueli não. Aqui a gente vai fazer um jogo. Digoxina não é, a Aline botou digoxina não é. Não, Nacélio não, a Glaice não. Não. Não, mas diga por que também. Não, porque 3 pontos. Ei, Lúcia tá falando bonito, viu? Já aprendeu até o tipo de efeito. Muito bem. Olha aí, então, que eu viste. Gostei, Lúcia. Não, para ser fitoterápica, ok, mas... né? A digoxina não é proveniente de uma planta? Lúcia Cristina falou. A digoxina, ela é... Pronto, já mataram aí. É vegetal, lembra da leira?
Dedaleira é uma planta. Isso, chegaram onde eu queria que chegasse. Aprofunda mais, Luísa. Luísa Mirella, aprofunda mais. Eita, Mirella não tem jeito não. É ela competindo com o Márcio, viu? Bora, Márcio, bora, Aprofunda Márcio. mais um pouquinho, digita, tô esperando. Tem que ser totalmente, ok. Sueli Firmino. Vamos lá. Você aumenta a força de para conter recipiente, deixa de ser por conta. Mais ou menos. Mas está bem próximo da resposta. Quem foi que colocou é a A Lúcia Luísa falou em Mirella. relação Pronto. à força de contração. Pronto. Pessoal, digoxina ela não é fitoterápica, apesar de ser, apesar de vir de uma planta. Olha, vocês vão encontrar muitos medicamentos vindos de plantas, tá? Mas ele não é um fitoterápico. Para ser fitoterápico, ele deve ter os seus princípios ativos relacionados apenas com vegetais, e aí quando você coloca os recipientes, você tem que olhar quais recipientes que tem naquele medicamento. Contendo um recipiente que não seja vegetal, ele deixa de ser fitoterápico, tá? A regra é bem clara, a regra é uma só para todos os medicamentos. Só seria fitoterápico se fosse origem vegetal e não conter recipiente. Existem medicamentos fitoterápicos com recipientes, tá? Que são fitoterápicos, sim. Fitoterápico tal com recipientes QSP, né? Quantidade suficiente de preparação. Eu não sei se vocês já tiveram a disciplina de manipulação farmacotécnica, a magistral, né? Farmacotécnica Eu não sei se estuda vocês muito isso. mas já tiveram, já, quinto semestre? Vocês já tiveram, pessoal? Estão vendo agora, né? Farmacotécnica. Farmacotécnica já tiveram? Queria saber porque, assim, é interessante, ó. Falaram aqui, mas infelizmente eu não posso mexer nos comentários, porque 2 vezes que eu mexi num comentário aqui, travou a tela do celular e tive que entrar novamente. Estamos vendo agora, ele colocou. Pronto, perfeito. Entenda uma coisa, não é necessariamente só a planta em si que vai ser um fitoterápico. Ela pode ter o seu recipiente, tá, também de origem vegetal, e a junção dos dois podem ser fitoterápicos. Na aula passada eu mostrei para vocês, se eu não me engano, 8 ou 9 medicamentos fitoterápicos de prescrição médica e sem tarja de prescrição, e vocês podem observar em alguns deles que tem os recipientes QSP, quantidade suficiente de preparação, e vocês têm que olhar direitinho ali onde encaixa, né, onde tem esse medicamento só com os medicamentos fitoterápicos, né, com origem vegetal, sem nenhuma origem animal ou algum tipo de outro mineral ou nada do tipo, vocês vão entender direitinho como se dá um fitoterápico, ok? Detalhe, nem todo medicamento fitoterápico tem a observação lá na caixinha, medicamento fitoterápico. Eu achava até uns 2 anos atrás que era lei, que tinha que ter, mas não tem. Tem alguns medicamentos fitoterápicos que são para prescrição médica, porém não tem lá medicamento fitoterápico, porém ele é um medicamento fitoterápico. Existem vários, tá, pessoal? Tranquilo? Vamos voltando aqui, pessoal. Ó, então, como eu falei para vocês, esse parágrafo aqui eu não vou repetir. Por quê? Porque é um resumo do que eu falei nesses mecanismos, ó. Eu sei que muita gente tem dificuldade para pegar, mesmo assim eu ainda fiz o desenho, porque tem gente que não consegue compreender no texto, então tem um desenho, e assim vice-versa, tá bom? Então, ó, pessoal, esses digitálicos também são chamados de glicosídeos. Então eu falei anteriormente heterosídeos, então depois eu falei glicosídeos. Glico lembra o quê? Glicose, porque tem açúcar ligado aqui, lembra glicose, né? Açúcar. Então, eles têm um grande efeito sobre o músculo cardíaco. Por quê? Porque ele aumenta a questão da contração cardíaca. Aonde? Ó? Na condução atrioventricular. Como eu falei no início da aula, vocês viram que a gente tem 2 átrios e 2 ventrículos, que são responsáveis pelo quê? Pelo bombeamento sanguíneo, tá bom? E a digoxina também vai causar um tônus aumentado no nervo vago. E esse nervo, pessoal, ele atua no nódulo do sistema atrioventricular, certo? E, consequentemente, na velocidade de condução. Então, nada mais é do que um resumo dos slides anteriores. Ah, professor, justamente, Luísa, glicosídeos ou heterosídeos
como estudamos como os estudamos. dois, Isso. viu? Está correto as duas terminologias, tá bom? Perfeito. Heterozídeos vocês vão ver bastante na questão da disciplina do professor Juan, ó, na farmacognosia. E os glicosídeos vocês vão ver muito comigo. A questão muda mais, a questão de disciplina, mas a mesma coisa, nem se preocupe. Então aqui é um mecanismozinho, pessoal, ó, que os nossos, tá em inglês, mas eu vou explicar para vocês. Imagem Tá bom? show, viu? Que imagem perfeita. Ó, os nossos digitais, que no caso a digoxina, vai inibir, ó, tem um xizinho, aonde, ó? Na bomba N de sódio, potássio, ATPase. Consequentemente, o que que acontece com essa inibição? Ó, a minha entrada de sódio vai acabar sendo prejudicada. E a minha saída de sódio também. Então, consequentemente, vai ficar potássio aqui fora, ó, e sódio aqui dentro. E, professor, o que que acontece? O corpo entende que esse sódio demais aqui dentro não pode. E o que que acontece? Por isso, ó, que vocês podem observar que tem a setinha para dentro e para fora. Ó. Por quê? Porque quando essa daqui está inibida, o sódio não está dentro da célula, não está alto. Então, o que que acontece? Sai sódio e entra quem? Ó? Cálcio. E, consequentemente, a força de contração cardíaca é aumentada. Então, resumidozinho aí para vocês, tá bom? E, consequentemente, a gente tem um aumento, ó, de um enotropismo aí, que no caso é a nossa força de contração cardíaca. Então, é por isso que vem lá tudo bonito nos exames que a gente pega do coração. Certo? Eu digo isso porque uma vez eu era estudante de farmácia e chegou um exame, tem um professor, naquele tempo já era farmacêutico clínico, cara, aí trouxe o exame e eu fiquei assim, olhando para a cara do outro, esse onotropismo, meu Deus do céu, que diabo é isso? Aí eu tenho uma coisa, eu fiz questão e nunca mais esquecer. Então, pessoal, ó, E é assim que a gente aprende mesmo. e pior que é mesmo, viu? A nossa digoxina, ela é metabolizada no fígado e excretada no intestino pela bile. Professor, metabolizada no fígado? Eita, outra interação medicamentosa perigosa. O quê? Paracetamol, que o professor acabou de falar aí, com digoxina. Os dois são metabolizados no fígado. O paracetamol já é hepatotóxico, junta com a digoxina. Olha aí o que acontece adicionando os dois comumente, ao mesmo tempo. Então, os metabólitos da digoxina... Lembrem do gato, eu falei para vocês do gato, do fígado do gato, lembram que eu falei do paracetamol? Alguns de vocês abriram a boca, outros já sabiam, outros ficaram boquiabertos lá na sala quando eu falei do gato e paracetamol, que não dá certo. Pois é, lembrem disso. É a mesma coisa no ser humano, só que o ser humano aguenta um pouco mais, né? Ó, já vai encerrar a live, pessoal, mas eu vou iniciar de novo. Paulo Henrique, pode perguntar, pessoal. Se eu tiver muito cálcio dentro da célula, pode ocorrer o quê? Contração cardíaca. E outra coisa, se você consumir, vamos dizer que o paciente tem uma insuficiência cardíaca grande, já toma a questão da digoxina. Uma coisa que parece, pessoal, ó, veja bem, uma coisa inofensiva, o quê? Cálcio. Chega na farmácia, a pessoa diz, ó, geralmente é o quê? Um idoso. Aí tem o quê? Eu tenho insuficiência cardíaca e, consequentemente, eu estou tomando a digoxina. Então, eu consumir o mineral cálcio, o suplemento alimentar lá, pode aumentar o efeito da minha digoxina. E, de forma exagerada, meu amigo Paulo Henrique, tu pode ter uma arritmia cardíaca, uma parada cardíaca pela essa quantidade exagerada de cálcio dentro da célula. Viu? Os pacientes com insuficiência renal apresentam baixa depuração digital, pessoal. Ó, a ubaína, por exemplo, é administrada por via parenteral, certo? Por apresentar baixa absorção por via oral. Então, vocês vão ver que tem digitálicos que são utilizados tanto por via oral como também por via endovenosa, certo? Então, os digitálicos não devem ser utilizados. Olha aí o perigo, ó. Por gestantes, só notem aí, pessoal. Por quê? Porque atravessam a placenta, pessoal. Então, passa por feto, meus amigos. Notem aí. Olha, a live vai encerrar aqui em 25 segundos. Eu vou iniciar de novo. Eu vou encerrar e iniciar de novo, tá bom? Você salva, né? Vou encerrar e vou salvar.